Oi, meus amores! Eu voltei. E hoje eu vou ter aqui pra gente finalizar. Tá chegando ao fim o nosso especial de Halloween aqui no canal. Hoje, dia 31. Hoje se comemora o dia do Halloween. E eu decidi trazer aqui um vídeo especial, que é um assunto que eu gosto muito. E vim compartilhar pra vocês aí também um pouquinho sobre. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar um like, ativar o sininho, fazer todo aquele ritual que ajuda muito o canal a crescer e engajar muito aí, gente, pra gente poder estar trazendo mais conteúdos bacanas aqui pra vocês, tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casos reais que inspiraram aí alguns dos maiores filmes de terror da história do cinema. Vocês ficaram curiosos? Porque eu também sou super curioso. Quando eu vejo um filme de terror ali que fala baseado em fatos, eu já fico, meu Deus, e dá um medinho a mais, né? Então nós vamos ver esses filmes hoje. Separei aqui 4 filmes que pra mim, assim, são ícones do terror e que são baseados em fatos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre o caso real e, assim, como foi inspirado o filme, se teve alguma mudança, se o filme foi real, fiel a esses casos. O primeiro filme que eu trago aqui pra vocês, esse filme, gente, quando eu assisti, confesso que ele me deu um medinho, viu? Esse filme aqui é babado. Eu estou falando de O Exorcismo de Emily Rose. Pra quem não sabe, O Exorcismo de Emily... a Phoebe vai estar passando aqui pelo vídeo, gente, então vocês, né, relevem. Pra quem não conhece a história, o filme O Exorcismo de Emily Rose traz aí pra gente a história da Emily Rose, né, no filme, o próprio nome já diz. E essa garota que era possuída por vários demônios, várias entidades. E tem um exorcismo muito comentado e que deu um rebuliço na época, que foi até para julgamento essa questão, que ela chegou a morrer. Esse filme, gente, ele foi baseado em um caso bem parecido. Esse aqui realmente foi uma adaptação que ficou muito próxima aí do caso, do que aconteceu na vida real. E nós vamos falar um pouquinho agora. A garota da vida real, ela se chama Anneliese Mitchell. Aos 16 anos, Anneliese Mitchell, uma jovem alemã católica, foi diagnosticada com epilepsia após diversos episódios de convulsão, em 1968. A partir de então, a menina entrou em depressão profunda, tentou suicidar-se várias vezes. Porém, o que mais chamava a atenção da sua família eram as alucinações que afirmava ter enquanto rezava. Falava e ouvia vozes dizendo que ela estava condenada e iria apodrecer no inferno. Anneliese Mitchell, né, essa garota aí de 16 anos, alemã, que começou a apresentar comportamentos estranhos na sua adolescência ali. Ela era uma garota super cristã, então ela frequentava aí muita igreja. De certo momento, começou a ter alguns comportamentos esquisitos, né? E algumas coisas aí que começaram a perturbar muito a sua família. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e beber a própria urina. A família, então, decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica. Por ter vivido a vida inteira no estado da Baviera, na Alemanha, local conhecido por ser extremamente católico, Anneliese atribuiu sua condição à possessão demoníaca. Tornou-se intolerante a objetos e lugares considerados sagrados, apesar de tomar inúmeros remédios que buscavam combater a psicose e até mesmo a esquizofrenia. A jovem afirmava que era constantemente atormentada pelo que chamava de faces do diabo. Então a gente pode ver aí, né, que a Anneliese, ela realmente começou aí a ter esses comportamentos super estranhos, umas coisas muito anormais. Comer insetos, defecar por todos os lugares, beber a própria urina. Então são comportamentos aí que eram bastante esquisitos. A família da Anneliese foi vendo que aqueles comportamentos eram muito estranhos, esquisitos, e não era realmente advento só de algo assim, de alguma doença específica. E que talvez ali se tornaria algo muito mais além do real, é algo bem sobrenatural. A família de Mitchell passou a procurar, sem sucesso, por um padre que realizasse exorcismo. A cerimônia de expulsão era necessária a autorização de um bispo da igreja. A gente pode ver aí que ela começou realmente a ter essa aversão a coisas voltadas à religião. Imagens, a própria água sagrada, então ali já eram comportamentos realmente voltados a alguma pessoa que estava com
certa possessão, alguma coisa ali, alguma força sobrenatural, alguma entidade do mal estava rondando a vida ali da Annalise. Em 1973, a garota estava em seu pior estado físico. Um corpo esquelético e ela se recusava a comer comida normal e era muito agressiva. A permissão para que o exorcismo fosse realizado veio quando o padre Ernest a viu. Prontamente acreditou que a jovem estava possuída por criaturas malignas. 2 anos depois, o bispo Joseph concedeu ao padre o direito de exorcizar Annalise. Ao todo, foram 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final de 67 encontros. Alguns duravam até 4 horas. O tratamento médico foi abandonado e a família se apoiava inteiramente nos exorcismos que se passaram entre 1975 e 1976. E no dia 1º de julho de 76, Annalise morreu em sua casa enquanto dormia. De acordo com as autópsias, a morte de Annalise foi dada como morte por desnutrição, porque ela não estava comendo mais, né? Então ela tinha parado de comer há alguns meses já. Esse caso, ele ficou super conhecido na época, e porque também levou a um julgamento. A própria família, dos próprios pais da Annalise foram condenados por homicídio, e os padres que fizeram parte aí desse exorcismo. Mas no final das contas, a igreja foi condenada a pagar uma multa, né? E os pais foram absorvidos porque o juiz disse que eles já tinham sofrido bastante, já tinham passado por muita coisa durante esse tempo todo aí que ocorreu essa situação com a Annalise, então eles já tinham sofrido muito, então não precisava de mais condenação. Esse caso, ele tomou muita notoriedade, tanto que aí virou esse filme, né? O Exorcismo de Emily Rose foi adaptado e fez maior sucesso. É uma história super pesada. O filme em si também já é um filme muito pesado, tira o sono de muitas pessoas, tá? Que ele é muitas pessoas dizem que é um dos filmes aí mais aterrorizantes pra elas, né? Seguindo a nossa lista, eu trouxe aqui o filme, esse aqui que pra muitos é considerado o pior filme de terror da história. Eu estou falando de O Exorcista. I believe we should begin. Avoid conversations where the demon. The demon is a liar. A maioria de vocês já devem conhecer esse filme, né? Já devem ter ouvido pelo menos falar dele, que ele é um clássico do terror. E pra quem não sabe, vou dar uma sinopse aqui. E o filme aí nos conta a história da Regan, uma jovem que, após fazer um jogo aí, brincar com o tabuleiro Ouija, acaba despertando uma força, uma entidade maligna que acaba possuindo a mesma e começa todo aí um poltergeist de coisas acontecendo no filme. O filme gira em torno aí dessa garota que está possuída por este demônio. Vai ocorrer o exorcismo dela para expulsar esse demônio. Basicamente, essa é a sinopse do Exorcista. Mas essa história, o caso que inspirou este filme, ele aconteceu. É um filme baseado em fatos e é de um garoto. Ronald Edwin Hinckley foi um antigo cientista da NASA que ficou conhecido na agência principalmente por ser o responsável pela tecnologia que se faz os foguetes mais resistentes ao calor. Os relatos de possessão demoníacas vividas por Ronald inspiraram o filme O Exorcista. Quando Hinckley tinha 14 anos, ele costumava ouvir diversas batidas e arranhões pela porta do seu quarto. E não só isso, o jovem também alegava ver objetos sendo atirados e até mesmo sua cama se movia sozinha. Ainda durante a adolescência, Hinckley foi submetido a uma série de exames médicos e psicológicos e nada de anormal foi identificado. Então sua família optou por atitudes mais drásticas. Ao longo de 3 meses, ele passou por sessões de exorcismo, cujos relatos seriam registrados pelo Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Duke em 1949. O pastor da família Ludder-Schussel alegava que a simples presença do adolescente era suficiente para provar alterações no meio, como fazer uma imagem de Jesus chacoalhar. Porém, em abril de 1949, finalmente Hinckley teria sido livrado do demônio. Esse caso inspirou aí o filme O Exorcista, né? O caso aí do Ronald. É um garoto também, assim como a Regan lá no filme. Um garoto jovem que aí gostava de brincar com várias coisas na sua adolescência, se envolvendo aí com o tabuleiro Ouija e despertando essa entidade, essa força maligna que acabou possuindo, levando a várias coisas acontecerem aí até o exorcismo, né? E a gente pode ver aí, gente, que exorcismo não é uma coisa muito simples, né? Acaba que tem que ter permissão aí de bispos e papas, dependendo, né? E não é só uma sessão, então assim, o exorcismo
Ele, pra ser efetivo mesmo, tem exorcismos que podem durar assim uma semana, mas tem exorcismos que podem durar meses até anos. Então é algo que não é simples. Demanda um tempo, como a gente viu no caso anterior aí, que da Emily, né, da Annalise, que ela foi mais de 67 sessões de exorcismo, o que muitas vezes acaba levando a pessoa a óbito, porque acaba não resistindo. Seguindo a nossa lista aqui, vamos falar um pouco sobre o caso que inspirou o filme Invocação do Mal. O filme Invocação do Mal, ele foi inspirado numa história real que aconteceu em 1970 com a família Perron, ou Perron. Aí fica como vocês quiserem falar. Segundo relatos, o casal Roger e Carolyn Perron compraram uma residência antiga em Rhode Island durante o inverno de 1970. O lugar, chamado de Antiga Propriedade Arnold, tinha cerca de 80 mil hectares, com uma elegante casa de 10 quartos que acomodaria bem os dois e também as suas 5 filhas. Mas logo ao chegarem no local, o casal relatou ter sentido uma energia estranha do local. Não exatamente perversa, mas apenas carregada. Então aí, gente, a gente já vê a semelhança com o filme, né? O casal chegando ali naquela casa meio isolada e tal, e já sente ali uma energia ruim. Ai, olha, sinceramente, gente, se eu chego na casa e vejo energia ruim, ó... O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Ao se mudarem para casa, os eventos estranhos começaram a acontecer. Primeiro, as meninas mais novas acordavam os pais na madrugada chorando por ter ouvido vozes de supostos fantasmas enterrados nas paredes. Ai, nessa primeira eu já... É nessa que eu vou, meu amor. Após o susto inicial, a família relatou que as aparições se tornaram mais frequentes. Isso foi escalando com fenômenos sem explicações, como camas levitando a alguns centímetros do chão, quadros e cadeiras sendo derrubados sem explicações e manchas desconhecidas que apareceriam e sumiam sem intervenção humana. Bom, gente, aqui realmente, né, o bagulho aqui já é doido. Nesse caso aqui, gente, o negócio é louco. Que aqui já é coisa voando, é mancha aparecendo no corpo, é voz ouvindo vozes. E, gente, o negócio aqui é... Mais tarde, a família descobriu que comprou a casa sem terem lhe contado o histórico da mesma. 8 gerações anteriores haviam vivido e morrido na propriedade, com um passado aterrorizante marcado por assassinatos, estupros e suicídios. Logo, os Perrons começaram a ser visitados por espíritos mal intencionados, que puxavam as pernas e cabelos das garotas, batiam nas portas e os deixavam acordados a noite toda com pedidos de ajuda. O que agravou toda a situação foi a chegada do espírito de Batsha Sherman, supostamente uma bruxa satanista que se enforcou de trás do celeiro da casa. Sua perversão contra Carolyn Perron era tão grande que não só a mulher afirma ter sido torturada pela entidade, como também ter sido possuída por ela. É aí que os Warrens entram na casa. É a história que passa no filme, gente. E assim, pelo amor de Deus, isso aqui é creepy demais. E só de pensar que realmente... O casal de exorcistas foi chamado para a propriedade, onde conduziram diversas sessões espíritas e exorcismos para lidar com as forças do mal. Diferente dos filmes, a presença dos Warrens só piorou as coisas. O casal não conseguiu expulsar os espíritos raivosos e a família Perron abandonou a antiga propriedade em 1980. No filme, ao contrário do filme, né, que no filme eles conseguem ali libertar o demônio, expulsar o demônio ali da mulher, aqui na história, na vida real, não foi bem assim. Os Warrens aí conhecidos, né, os maiores demonologistas aí do mundo, que hoje aí tem essa franquia de invocação do mal inspirada em vários casos deles, né? E aí há relatos de pessoas que moraram na casa depois que os Perron saíram de lá e que também sentiam presenças no local, algumas coisas aconteciam, algumas atividades paranormais, eles presenciaram ali e assim, realmente o local ali é pesado. Essa história aqui desse filme, esse caso aqui, eu juro que é um dos que mais me deixam com medinho, tá, gente? Porque é algo que eu acho muito sinistro. Agora nós vamos pro nosso último filme, é o último caso que inspirou um filme super famoso, também
um caso aí dos Warrens. E eu estou falando de Horror em Amityville. There's something evil in my house. Pra quem não conhece, o filme Horror em Amityville conta a história de um casal que acaba se mudando pra essa casa no bairro de Amityville, na cidade de Babylon, em Nova York. Esse é um dos casos que mais tomou notoriedade nos Estados Unidos. A casa ainda existe até hoje lá e é super visitada, as pessoas ainda... Os fãs do filme gostam de ir lá na porta, gente. Mas mora gente hoje lá, tá? Houve algumas modificações ali na casa, ela não é mais muito igual como era na época que ocorreu o caso, e da qual ficou muito marcada no filme também. Mas existe, e gente, é babado essa história aqui também. O caso ocorreu em 13 de novembro de 1974, na vila de Amityville, na cidade de Babylon, em Nova York. Na ocasião, 6 pessoas da família DeFeo foram assassinadas enquanto dormiam. Ronald e Louise, e 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12, John, de 9, foram baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23. O horror em Amityville aconteceu quando Ronald, também chamado de Butch, depois de balear os pais e os irmãos, negou os crimes. Quando a polícia interrogou o jovem, alegou que foi a máfia que cometeu os homicídios. Apesar disso, a polícia encontrou inconsistências no discurso do mesmo. Durante seu julgamento, um ano depois, o advogado de defesa disse que o rapaz sofria de insanidade. Em virtude disso, ele ouvia vozes na sua cabeça e elas teriam o influenciado a cometer o crime. Um psiquiatra chegou a avaliá-lo e constatou que sofria de transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista garantiu que o jovem sabia o que fazia quando matou a família. Dessa maneira, Ronald DeFeo foi declarado culpado. E que o Ronald DeFeo, né, esse garoto aí de 23 anos na época, matou a sua família inteira a tiros dentro dessa casa em Amityville. E, gente, esse caso ele é muito esquisito, porque foi alegado, né, pelo Ronald que ele realmente tinha sido ali influenciado por vozes da sua cabeça que tinham mandado ele matar a família e tudo mais. E depois, gente, dessa história toda acontecer, desse caso acontecer na casa, os moradores que foram morar aí na casa logo depois começaram a presenciar atividades paranormais e coisas muito esquisitas aconteceram. No julgamento sobre Amityville, depois da condenação, Butch não teve direito de herdar a casa da família. Assim, foi colocada à venda e comprada por George e Cat Lutz. O casal se mudou para lá com 3 filhos, mas precisou abandonar o local pouco tempo depois. Segundo eles, a casa era mal assombrada, com vozes de espíritos, aparições de lodos misteriosos nas paredes e crucifixos invertidos. Horrorizados, eles abandonaram a casa, que mais tarde foi investigada por Ed e Lorraine Warren. Então entra aí nossos demonologistas favoritos do mundo aí de novo nessa história. Eles foram ali pra investigar esses casos que estavam acontecendo, que as pessoas que foram morando ali depois que aconteceu o caso do DeFeo, eles foram presenciando várias coisas muito sinistras. É a história e o caso que inspirou o filme Horror em Amityville. O caso é muito esquisito, porque assim, envolve vários mistérios nisso aí, né? Depois, essa família e os Lutz mudaram pra essa casa e alegaram aí terem sim visto atividades paranormais acontecerem ali, que ouviam coisas, viam coisas, sabe? Viam portas batendo, moscas pela casa, um fedor de podre, né? Realmente quando há uma presença ali de alguma entidade, alguma coisa, sempre, né? Falam que o cheiro fica um cheiro de podridão e tudo. Então eles viram isso. É muito esquisita essa história. O Ed e a Lorraine chegaram a investigar, mas foi algo muito mais superficial. Eles não foram tão a fundo aí. Até porque o caso, né, do DeFeo, o principal caso que levou essa história já tinha acontecido, ele já tinha sido condenado. Inclusive a família que atualmente mora na residência lá em Amityville, eles falam que não sentem nenhum tipo de atividade paranormal lá, não. A única coisa que eles sentem incomodados é com os fãs indo lá na porta da casa deles. Porque assim, né, gente, os fãs eram meio doidos. Eles vão na porta, querem tirar foto, querem entrar na casa, querem tentar entrar na casa pra ver o local onde foi
aconteceu essa história famosa. Tirando isso, eles falam que a vida lá é normal e que a casa não apresenta nenhum tipo de atividade paranormal. Menos mal. O vídeo de hoje foi esse. Me diz aí o que vocês acharam. Conta aqui embaixo se vocês já sabiam de algum desses casos. Vocês já conheciam. Diz aí qual que mais deixou vocês aí com medo, que vocês sentem mais arrepios quando escutam. O caso aí da família Perron é um dos que mais me deixa intrigado. E que aí, né, a gente vê que teve um final que não foi muito legal, que eles não conseguiram expulsar o demônio. E que até hoje lá na casa eles veem, a família que mora atualmente lá sente as atividades paranormais. Então assim, é um caso que ainda me amedronta, tá, gente? É um negócio meio esquisito. Mas aí, o que vocês acharam? E a gente vai se despedindo desse especial de Halloween esse ano. Mas assim, se der certo aqui, se vocês compartilharem bastante, engajarem muito, comentar, deixar o like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho. Se vocês engajarem muito esses vídeos, quem sabe ano que vem eu não bote aí com o segundo especial de Halloween aqui no canal. Eu joguei pra vocês mesmo. Agora fica aí a critério de vocês fazerem isso aqui dar certo, hein? Tô ficando por aqui. E vamos aí que tem muito conteúdo bacana vindo aqui no canal esse próximo mês, hein? Eu espero vocês juntinho comigo, tá, gente? Eu sei que eu vou, né? Um beijo e Happy Halloween pra vocês, viu, gente? Vamos lá fazer seus doces ou travessuras hoje, que hoje é o dia do Halloween. Tá liberado. Beijo e